Deixa eu ver se eu tô na internet certinha. E aí, gente, como vocês estão? Vamos torcer para funcionar, né? Hoje à tarde a gente não conseguiu ter a série de lives do Amanhecer o Pensamento. Para quem tá chegando agora na Educaet e não sabe que série de lives é essa, tá, gente? A série de lives do Amanhecer o Pensamento é um projeto que eu tenho, né, de aprofundamento, né, filosófico das bases da educação, vamos dizer assim, né? Então a gente traz diversos debates muito interessantes sobre filosofia da educação, sobre história da educação, da pedagogia e tal. E aí acontece sempre todas as quartas-feiras às 15h33, tá? Esse é o horário fixo que acontece. Só que nessa quarta-feira, hoje, não foi possível porque estava sem internet aqui. Mas graças a Deus, estou vendo que a internet está funcionando bem agora à noite, então acho que não teremos aí problemas não, tá bom, gente? Para ter a nossa live. Deixa eu anotar aqui no Instagram, que é a live de aquecimento 2, tá? Vão aqui, deixa eu só... De aquecimento 2... aqui e no YouTube. Aí vocês podem assistir aonde vocês preferirem, ok? Deixa eu fixar. Pronto. Ok. Bem, ontem nós falamos, né, nesse processo. A gente está aquecendo para quê, né? A gente está aquecendo para o mini curso Missão Educar. Tô me ajeitando aqui, gente. Pronto. A gente está aquecendo para o mini curso Missão Educar, que vai acontecer na semana que vem, de 9 a 13 de novembro. Eu tô muito animada aí para essa nova edição do mini curso, tá? Estamos trazendo várias coisas novas. E dentre elas, eu percebi realmente essa necessidade da gente fazer esse aquecimento para que a gente tenha mais clareza daquilo que nós estamos buscando resolver, sanar. Porque o que acontece muitas vezes quando a gente fala de resolver o problema que o professor enfrenta na sala de aula, de não ter alunos ativos, de não ter alunos motivados, né? Porque meu objetivo com esse mini curso que vai começar na semana que vem, é ele auxiliar a ter alunos motivados e mantê-los motivados do início ao fim da aula, né? Porque manter motivado também é uma ciência, né? Mas o que acontece muitas vezes com os professores é que eles não entendem também a raiz do problema que eles estão enfrentando, né? E se a gente não entender essa raiz, a gente não vai conseguir resolver aquilo que a gente vive, né, na sala de aula, na prática, enquanto professores. Então eu percebi que seria muito bom, ainda que eu dê um panorama, né, como o mini curso ele é composto de 3 aulas, então existe uma limitação daquilo que se pode dizer. Então eu vi essa necessidade da gente ter essas lives de aquecimento para que a gente possa realmente visualizar melhor a problemática, porque isso é uma coisa que também não nos dizem, né? E que eu demorei também para entender. Foi preciso muita escavação, né? Foi preciso que eu encontrasse também algumas referências totalmente distintas daquelas que me apareciam na universidade. E eu passei muito tempo na universidade porque eu fiz graduação, mestrado, doutorado e fui professora e fui coordenadora e fui diretora acadêmica, adjunta, né? Então, foram muitos anos ali dentro da universidade e vendo, né, todo o contexto da educação e ao mesmo tempo dentro da educação básica, como professora, coordenadora, também vendo esse outro lado. E daí eu fui percebendo os problemas que mais aparecem. Então, ontem nós conversamos sobre os problemas ligados ao momento em que você opta, né, por fazer uma atividade coletiva. Mas antes de mostrar esses problemas para vocês, trazer algumas soluções, o que eu fiz? Eu expliquei para vocês aquilo que eu compreendo como uma aprendizagem ativa, né? Porque qual que é a minha ideia quando você entra num curso da Educaetos? Qual que é a minha ideia, né? Seja ele gratuito, seja ele pago. A minha ideia sempre é que esse seja o último curso que você vai fazer.
né? Que você não precise depois disso, nesse tema da aprendizagem ativa, né? Que você não precise depois disso ter que ficar fazendo milhões de cursos de metodologia ativa e tal para se sentir seguro ou segura de estar na sala de aula provendo uma aprendizagem de verdade. Agora que eu vi que eu escrevi aqui, é no YouTube, né, gente? Esse negócio tá muito confuso aqui. Então, só um minutinho, gente. Eu não consigo falar e escrever outra coisa. Aqui, E é o corretor, olha lá. O corretor quer botar E. Aqui, E no YouTube. Tá, deixa eu fixar agora certinho. Pronto. Então, o que, na verdade, esses cursos de metodologias ativas fazem, gente, é a promessa da salvação, né? Então, você vai chegar aqui, você vai aprender 5 metodologias com detalhes e pá. Você vai começar a colocar isso em prática e sua vida vai resolver. Aí você vai lá, você pega tudo passo a passo, você planeja a sua aula, você pega os recursos, separa os recursos e tal. Você entra em sala de aula, você aplica uma vez, até pode funcionar, os alunos vão te achar mega legal, divertido e tal. Mas aí, de repente, você começa a sentir, você começa a perceber que a coisa não tá tão boa assim. Que a coisa não resolveu realmente. Que os alunos não estão verdadeiramente motivados. Que se você não for trazendo cada vez mais coisas novas, divertidas, engraçadas, palpáveis, eles não vão se envolver. E de repente você percebe que você entrou num ciclo de total dependência a estar o tempo todo agradando os alunos para que eles estejam engajados em sala de aula, porque estão te dizendo que a gente está na geração Y, J, H. Eu sei, tá? Mas eu vou fingir que eu não sei. Porque eu realmente acho essas teorias de geração, para mim, não gosto. Sim, claro, nós temos um mundo com tecnologia, né? Temos um mundo, claro, né, reconfigurado pelos meios de comunicação, isso nós não podemos negar, não é verdade? Mas sob o título de que nós temos que ensinar a essa geração, a gente começa a se vender e de repente exercer uma docência que a gente no fundo não acredita. E a reproduzir conceitos e ideias que no fundo a gente não tem certeza se é realmente a educação que a gente quer prover. Algo, para vocês que estão aqui buscando um minicurso de nome Missão Educar, é porque vocês têm dentro de vocês alguma coisinha lá atrás da orelha que lhes diz que não está certo. Não está certo. Alguma coisa não está certo nesse modelo educacional. E hoje eu vou elencar 5 coisas. Mas esse primeiro contexto que eu estou falando para vocês é tão importante porque ele já está ligado ao problema 1. Quando nos querem convencer de que nós temos que aprender a ensinar essa geração, o objetivo da docência se torna ensinar essa geração. Então a gente passa a produzir todo um currículo, a gente passa a pautar toda a nossa prática pensando em ensinar essa geração. Mas aí você pergunta, ensinar o quê? Aquilo que está no currículo. Aquilo que está descrito no currículo. Ok, mas isso que está descrito no currículo, a gente não começa. Aí a gente para de fazer as perguntas que a gente tem que fazer. Mas isso que está escrito no currículo, é isso que tem que ser ensinado mesmo? Quando que isso foi escrito? Por que que isso está escrito no currículo? Como isso auxilia a formar, né, essa geração? Mas o foco é geração. E aí o que a gente começa a ver que acontece na educação? A educação passa a se tornar um elemento utilizado para legitimar, dar força para que essa geração que está do jeito que está, continue estando do jeito que está. Então, se a educação está... Se essa geração está vivendo uma barbárie, estou supondo, tá? Uma suposição não muito distante da realidade, tá? Mas se essa geração está vivendo uma barbárie, então a gente tem que aprender a ensinar essa geração, e o que é basicamente auxiliá-la a se adaptar a essa barbárie, vamos dizer assim. Eu vou chegar no ponto maior, mas eu quero que vocês vão percebendo como é que a gente pode encaminhar o nosso raciocínio, né? Então, o objetivo de educar alguém, ele é o mesmo desde que o mundo é mundo. Entendeu? Não importa se você está na geração lá dos primitivos cristãos, se você está nos gregos, lá, né, sei lá, no período socrático, se você está
em 2021. O objetivo de educar um ser humano, ele é para ser o mesmo. Porque, na verdade, se a gente for reduzir, tá bem? Se a gente for reduzir a uma frase, significa humanizar o ser humano, né? Humanizá-lo. Esse é o objetivo maior. Então, o primeiro e maior problema que nós temos na educação é uma carência de entendimento do porquê educar. Ou seja, é a falta, né, das respostas essenciais. Que, para quem me acompanha aqui já sabem que eu falo, né? Que da Consuelo Buchon, que é uma pedagoga, e ela fala da pedagogia ontológica e da pedagogia teleológica. E quando ela está falando de pedagogia, ela não está falando apenas para pedagogos, tá, gente? É para todo e qualquer educador. Então, o que a gente tem nessa ideia dela? Que primeiro, na pedagogia ontológica, a gente tem que responder as perguntas mais filosóficas sobre o ser de cada coisa. Então, o que é ser humano? O que é educar, né? O que é educação? O que é formar? Então, a gente responder essas perguntas. No segundo nível, a gente tem a pedagogia teleológica. O que é isso? É a gente saber os fins, né? Então, como eu quero formar... o que é formar um ser humano, tá? Então, antes você estava sabendo o que é um ser humano, o que é formar agora, o que é formar um ser humano. Então, onde eu quero chegar, vamos colocar dessa forma, tá? Onde eu quero chegar na formação desse ser humano? É o seu norte, tá? É o seu norte. Então, onde eu quero chegar? Como eu acredito, por que eu acredito que se deve formar um ser humano? Então, são os fins, telos vem de fim. Então, é você ter clareza dos fins educacionais que pautam a sua prática. Então, você nunca perder de referência o que é efetivamente formar um ser humano. E depois que você responde essas duas pedagogias, aí sim você vai para a pedagogia mesológica, que é como você vai fazer para formar um ser humano. Quais são, né, quais estratégias didáticas você pode utilizar? Como se deve formar um ser humano? Quais os recursos se deve utilizar? Qual tecnologia? Ou até qual metodologia ativa, né? Nesse momento que estamos vivendo. Não tem problema você utilizar metodologia ativa, não é isso que eu estou dizendo. A grande questão é que o que esses cursos prometem na verdade, é uma dependência que você vai criar. E você sempre vai precisar fazer curso de metodologia ativa novo, para que você aprenda uma metodologia um pouco mais divertida e engajadora, para você ir mantendo os seus alunos conectados com você, interessados na sua turma, na sua sala, na sua aula. Então você cria uma dependência, porque na verdade você não entendeu realmente onde está o problema. E o maior problema, ele não está necessariamente na pedagogia mesológica, mas está também. Então hoje a gente vai ver 5 problemas, sempre pensando nesses 3 aspectos, tá? Que são fundamentais quando a gente fala de educação. E muitos de vocês podem estar olhando para mim agora e pensando, o que essa garota tá falando? Que eu nunca ouvi falar isso. Eu sou professora há 10 anos. Nunca ouvi falar nisso. Ótimo. Então, é você mesmo que eu convidei para cá. São esses professores que nunca ouviram falar que eu quero perto de mim. Para mostrar, gente, para vocês que a educação ela é muito maior do que estão lhe contando. E que ser professor é algo muito mais importante do que ser um animador de festa para ter aluno querendo assistir a sua aula. Então, o primeiro problema que a gente está colocando, que eu coloquei como uma nuvenzinha em um sol, vocês podem anotar no caderno de vocês, é o problema da falta da pedagogia ontológica e mesológica. O que isso quer dizer? É a falta das respostas essenciais do porquê educar. E aonde eu quero chegar com qualquer prática educativa. Então a gente fala, a gente tem que educar para a autonomia. Isso ficou na moda. Tá, mas o que é efetivamente autonomia? O que é ser autônomo? Autônomo é saber amarrar o sapato, autônomo é saber comer sozinho, isso é um nível de autonomia. Autônomo significa ser uma pessoa que consegue se sustentar? Ou será que autônomo é uma pessoa que é casada, na vida dela tá ali vivendo, um homem, tá? Tá ali casado, tá ali vivendo a vida dele, já tem 3 filhos e tal, de repente conhece uma mulher, uma outra mulher, se interessa, vamos dizer assim, vive um rompante ali, né? Um interesse forte, um desejo.
e se autorregula, se controla, porque ele tem um compromisso de fidelidade com a esposa dele e consegue vencer aquela dificuldade que ele está vivendo ali, consegue vencer aquilo ali, não se render aos desejos carnais, ao prazer momentâneo, pensando, né, na fortaleza que é uma família, em mantê-la nos seus filhos e consegue vencer aquilo ali. Será que então isso que é autonomia? É a pessoa conseguir dominar, ser autônomo na vida, dominar os seus próprios instintos, os seus próprios desejos, né? O seu lado mais animal e viver no nível mais elevado que só os seres humanos podem viver, que é o nível espiritual, que é daquele ser que consegue pensar, ponderar e tomar as decisões de acordo com os seus princípios, né? Então, a busca pelo engrandecimento pessoal, não como ego, né, mas como autodesenvolvimento mesmo, né? Então, será que isso que é autonomia? Então, a gente fica reproduzindo, é protagonista, os alunos protagonistas da própria aprendizagem. Quem nunca ouviu falar isso aqui? Mas o que é ser protagonista? É ser o líder no trabalho em grupo? É ser o CEO de uma empresa? É ter 1 milhão de seguidores no canal do YouTube? O que é ser protagonista? Vocês estão entendendo as provocações que eu estou trazendo para vocês? Porque a gente reproduz determinados... esse é o sentido de educar, tornar um ser humano autônomo. Mas calma aí, então vamos entender o que é um ser humano autônomo. Porque dependendo do que for, eu preciso guiar a minha disciplina de um jeito, né? Eu preciso guiar a minha fala, a minha prática, a minha vida de um jeito para poder auxiliar o aluno a alcançar aquilo dali. Dependendo do que for protagonismo, eu preciso guiar a minha prática também pensando nisso. Protagonismo é aquela pessoa que dá opinião para tudo, que tudo ela tem que ter uma opinião, ela não estudou nada a fundo, tudo ela estuda superficialmente, mas ela quer dar opinião em tudo, quer dar pitaco em tudo. Ela foi ensinada, essa geração nossa foi ensinada que nós temos que dar opinião sobre tudo. A ideia do pensamento crítico, né? A gente não tem nem a base filosófica, a gente nem lê Machado de Assis, não entende Machado de Assis, a gente não tem a base da formação linguística e tem que ter opinião para tudo, né? Então, o que é efetivamente esse protagonismo? Por isso que vocês têm que sanar esse primeiro problema. E por que eu botei uma nuvenzinha em um sol? Porque é iluminar, realmente, é como você acender um lampião em algo que está obscuro. E como é que você pode guiar a sua prática, a sua vida de dedicação à docência, se você não sabe para onde? Então é você iluminar, é você tirar o nublado, fazer o sol sair dentre as nuvens, é você acender esse lampião na escuridão, para que você saiba para onde ir. É a clareira. Entendeu? É a clareira. Você precisa saber para onde você está indo. Então, isso é um ponto fundamental. E vocês vão ver um aprofundamento muito legal sobre isso lá no minicurso, tá bom? Na semana que vem. O segundo problema que eu quero trazer para vocês é o problema que vocês podem anotar aí no caderno da desconexão das disciplinas. Essa desconexão das disciplinas nem sempre foi assim. Tá? Nem sempre foi assim. Isso é uma coisa da escola moderna. Isso não é uma coisa da escola tradicional. Porque isso é uma coisa que eu vou repetir em quase todas as lives, porque embora eu repita, eu ainda vejo aluno meu falando dessa forma. O que a gente chama de escola tradicional é escola moderna. Tá? Positivista, materialista, escola nova, isso tudo é escola moderna. A escola tradicional que a gente pode, por exemplo, falar, seria a escola jesuítica, por exemplo. Tá? E existem tantos outros exemplos. Que se valem do quê? De uma influência das 7 artes liberais, do trivium, do quadrivium. E que tem uma base muito forte, que é a formação espiritual e linguística. Mas, de todo modo, um exemplo muito bom da gente trazer é o método usado pelo Bernard de Chartres, né? O professor Rafael Falcão fala muito dele, eu acho isso muito legal. Como é que o conhecimento ele era constituído, por exemplo, nas escolas jesuíticas, mas também, né, como era assim ensinado por Bernard de Chartres e trazido depois posteriormente por Quintiliano?
É, Você pegava, por exemplo, um poema, e à medida que aquele poema, né, tinha alguma. Você pegava aquele poema para estudá-lo linguisticamente, tá? Esse era o objetivo, com as crianças ou com os jovens. À medida que iniciava a leitura do poema, iam surgindo elementos, tá? Por exemplo, relativos à geografia mesmo, né? E fala de, né, as voltas né, ao redor do Sol. Então, ali se parava para explicar o que é, então, né? Essas voltas ao redor do Sol. O que isso significa, né? Qual é o tempo que demora para fazer isso? Qual é o nome desse movimento? Né? Claro que naquele período, aquilo que eles tinham, né, na ciência. Estou dando um exemplo, levando em consideração todas as informações que nós já temos hoje, tá? Ou então mencionavam alguma coisa ligada a um ângulo né? Fez com a Terra um ângulo, a luz do Sol naquele momento fez com a Terra um ângulo tal. O que é ângulo? E aí estudar o triângulo, a hipotenusa, enfim, aí parava, né, de ler e assim começava a estudar aqueles aspectos da matemática, né? Essa é uma forma que o Bernardo de Chartres coloca, que seria, vamos dizer assim, a forma ideal de se aprender qualquer coisa, né? E quando a gente olha, por exemplo, as escolas jesuíticas, a gente vê no ensino de filosofia, dentro do ensino de filosofia, a gente vê as ciências, a gente vê a matemática, né? Porque essa ideia de eu sou um filósofo, então eu sou um cara totalmente das humanas, alienado, que não entendo de nada do mundo real, isso não. Se isso vigora hoje, isso nem sempre foi assim, tá? Então existiam filósofos que eram médicos, existiam filósofos que eram matemáticos, né? E até recentemente, se a gente for olhar o Edmund Husserl, que é o criador da fenomenologia, é um exemplo, né? Ele era um filósofo e era um matemático, tá? Então, eles percebiam que para qualquer ciência, a filosofia ela era importante, né? Porque toda ciência esbarra no nível metafísico. Toda ciência ela é observável no nível físico da existência, mas ela esbarra no nível metafísico, no nível transcendental, que é um sentido maior da existência humana, né? Então, estou dando para vocês dois contextos de escolas efetivamente tradicionais ou de ensino efetivamente tradicional que já vigorou e que não fazia essa distinção das disciplinas como nós fazemos hoje, né? Ainda que houvesse uma gramática básica, retórica, lógica, né? Essa era uma diferenciação que tinha, depois a astronomia, né? Enfim, e outras diferenciações, ainda que as coisas fossem divididas dessa forma, elas eram extremamente integradas. E sempre tinha um aspecto também filosófico e até teológico envolvido nisso, né? Porque é claro que o aspecto teológico não tem como não esbarrar no aspecto teológico, tá? Se eu fosse ser mais direta possível com vocês aqui, eu colocaria 6 problemas. E o primeiro deles eu já diria assim, ó, pá, na lata, falta de Deus na educação, tá? E eu não coloquei pensando, eu vou amenizar. Mas não adianta não, gente, porque eu falo. Então eu falei, devia ter colocado. Mas antes desse problema 1, que é a falta de fim da educação, por que eu estou formando um ser humano, para onde eu quero levar, a primeira coisa que eu digo é falta de Deus na educação. Janaína, o que é isso? Como assim? Isso é possível? Uma educadora falando de Deus? Não, isso não é permitido, as escolas são laicas e blá blá blá. De novo, como quem estava aqui ontem e quem está aqui hoje, vocês são muito bem-vindos à minha casa, vocês são muito bem-vindos a Educaetos, mas aqui eu falo de Deus com a maior tranquilidade. Eu acredito em Deus e acredito sim que toda a educação, seja ela recebida pelos pais, seja ela recebida na escola, ela na verdade, ela deve ser sim um suporte para que nós possamos guiar a nossa vida em prol do bem, em prol da bondade, para a gente se aproximar dessa bondade universal que é o próprio Deus. É isso que eu acredito. Para mim, não tem quem me convença que o sentido de educar um ser humano é para formar ele para o mercado de trabalho. Então, eu não vou gastar meu tempo, a minha vida, não vou ficar longe dos meus filhos, não vou ficar lá trabalhando horas e horas, suando a camisa para formar alguém para o mercado de trabalho? Não. Então, vou caçar outra coisa, vou fazer caridade, vou seguir outro rumo. Mas não é que eu também não esteja formando para o mercado de trabalho. Mas eu sei, Janaína, carrego comigo, que eu sei que não é a única coisa que eu estou fazendo.
Entendem? Porque não adianta nada o cara ir pro mercado de trabalho para aprender a construir ponte e na hora que ele for construir, ele economizar no material. Ele fazer de uma forma, né, dar uma lavagem ali, ó, pegar um pouquinho para ele, não sei o quê, economizar nisso, a ponte cair. Por quê? Por que ele fez isso? Porque ele não se formou moralmente. E a gente só forma uma pessoa verdadeiramente moralmente se a gente aproxima ela daquilo que é bom, daquilo que é belo, daquilo que é verdadeiro. Que são valores universais. E esses valores universais, eles são transcendentes. Eles são divinos. Então, falamos do problema 0. O problema 1 eu já falei, a pedagogia ontológica, a pedagogia teleológica. O problema 2, que nós estamos falando, que é essa desconexão que não existia antes e que hoje existe, tá? E aí hoje todo mundo fala de interdisciplinaridade, aí fica tentando dar um jeitinho, sendo que a gente tem que ir lá na base e reestruturar todo o currículo. Eu sou geógrafa, gente, é por isso que eu vou falar isso, que eu vou falar agora com a maior tranquilidade. A geografia, por mais linda que ela seja, ela não precisa ser uma disciplina isolada dessa forma. A geografia, ela deve estar em todas as disciplinas. Porque, de alguma forma, todas as disciplinas vão nos levar à nossa existência no planeta, à nossa existência no mundo. Então, a gente sempre vai precisar falar de geografia. A história, gente, a história é a base de tudo. Tudo acontece dentro de uma história, tudo precisa estar numa linha do tempo. Todo acontecimento, né, nesse planeta em que residimos é espaço-temporal. Então, ela está em tudo. E aí a gente vai lá e fragmenta, cria uma disciplina chamada História, apresenta o trem de uma forma mais chata, antipedagógica e desconectada possível, com todo respeito aos professores de História. Mas eu falo com muita tranquilidade também, porque sei que a geografia e a história são muito irmãs. Professores de história que não sabem contar história. Não sabem contar, mas não são contadores de história. Então, como não pode ser um professor de história? Né? Então, se a gente parte, por exemplo, da literatura, a gente consegue estudar melhor história, aprender melhor história do que a gente consegue do jeito que a gente ensina hoje em dia. Né? Então, por exemplo, eu estou finalizando agora, né, o romance do Tolstói, Ana Karenina. Eu já tinha começado, parei e agora eu peguei para terminar. Tomei essa decisão porque é maravilhoso. Na verdade, não conseguia parar, mas parei por outros fatores de trabalho. E eu digo para vocês, se eu tivesse lendo sobre a sociedade russa desse período, eu não estaria aprendendo tanto quanto eu estou aprendendo lendo Ana Karenina. O Tolstói me desvela exatamente pela vida daqueles personagens, porque a literatura é a história com sangue circulando, que são as pessoas, a vida das pessoas. Eu consigo entender assim perfeitamente como eram os bailes, como era a concepção daquela sociedade, na cidade, no campo, né? Quais eram os valores que se pautavam ali, qual era a religião ou as religiões, né? Qual era a ligação que eles tinham com a Europa, né? A gente vai vendo, os personagens sempre estão falando em francês, utilizando termos em francês, então a gente vê claramente, né, que a Rússia naquele momento queria muito ter conexões com a França. Toda aquela elite ali, ela falava francês, inglês também, mas mais francês. Então eu consigo ver a Rússia desse período muito melhor do que se eu estivesse lendo um livro que estivesse me descrevendo isso, né? Porque a literatura é a história com vida. Ainda mais escrito por um autor fantástico como Lev Tolstói. Que é uma coisa assim, meu Deus do céu. É uma coisa incrível, o jeito que esse homem escrevia. Então, aí a gente fica falando de interdisciplinaridade. Vem um monte de pedagogo, escreve livro de 700 páginas sobre interdisciplinaridade. A gente vai lá, faz uma revisão bibliográfica, faz uma monografia e não sei o que, e assim vai. E aí fica esse negócio que a gente não consegue efetivamente. Aí a gente cria uma disciplina de projetos interdisciplinares para ligar todas as disciplinas. Só que a grande questão é que não é assim que as coisas funcionam. A forma como a gente tem ensinado tem sido antinatural. Janaína, mas o que eu faço? Meu Deus, eu sou professor de matemática, eu sou de química, eu sou de direito penal, eu sou de anatomia, e agora ferrou tudo, o que eu posso fazer? Não, então o que eu sugiro? Que dentro da sua área de conhecimento, você ensine dessa forma, fazendo conexões. Que você pare e entre na matemática se for preciso.
E vá ali, volte, você vai ver, os seus alunos vão aprender muito mais. E se possível, converse com os outros professores daquele semestre, daquele ano. Faça um teste, peça uma licença para coordenação, para a direção da escola. Tente reestruturar. A gente tem visto vários professores da educação básica que têm conseguido coisas diferentes. Aplicar coisas diferentes com o suporte da coordenação, com o suporte da direção da escola. E claro que com a BNCC agora a coisa vai ficando mais difícil ainda, né? Porque está muito fechado, né? As estruturas disciplinares e tal, com um pouco de abertura para o ensino médio, mas nem tanto assim. Mas para o ensino superior, gente, é bem mais tranquilo, tá? Mas assim, independente dos seus parceiros também quererem fazer isso, da coordenação bancar, você pode apresentar sua disciplina assim. Se você quiser desenhar sabe, a disciplina de matemática, partindo de um texto, partindo de um conto, de uma fábula ou de um poema épico, você consegue fazer isso. Tá? Um grande exemplo disso é o ensino da língua portuguesa. Tá? Porque o ensino da língua portuguesa, quando você chega lá naquela parte da sintaxe, aí você tem que, né, a morfologia das palavras, aí você tem que dizer... Você começa identificando substantivo, adjetivo e tal, e aí depois você chega no nível de dizer o que é sujeito, o que é objeto, o que é complemento nominal, o que é adjunto e tal, e por aí vai. As coisas, elas são apresentadas de uma forma tão sem sentido ou sem uso mesmo, que a criança ela não se envolve. Então, se você fala, por exemplo, a frase, a minha avó foi ao mercado, tá? Ou a vovó foi ao mercado. A criança já entendeu o que essa frase quer dizer. Ela já entendeu que a vovó foi ao mercado. Se ela tem vó, ela conseguiu até visualizar a vovó dela indo pro mercado. Ela já entendeu. Aí você chega, agora você precisa dizer onde está o sujeito, onde está o verbo, onde está o predicado. Você precisa dizer se tem um objeto, qual é o objeto, e por aí vai. E a criança pensa, mas para que eu preciso fazer isso? Eu já entendi o que a frase quer dizer. E de fato, ela não precisa fazer isso, se ela já entendeu o que a frase quer dizer. Uma pessoa precisa entender onde está o sujeito, fazer toda essa análise sintática para compreender o texto. É para isso que se precisa fazer uma análise sintática. Mas se você traz uma frase pobre como essa e ainda manda ela fazer a análise sintática, perdeu todo o sentido da análise sintática. A gente vai fazer a análise sintática sei lá, da metamorfose de Ovídio, as metamorfoses de Ovídio, porque é difícil de entender aquele texto. Porque, além, né, é uma tradução, mas assim, é uma tradução riquíssima, então é um português de um nível que é um pouco inalcançável pra gente, ainda mais porque nós não lemos tanto quanto deveríamos e nos utilizamos no dia a dia de uma linguagem coloquial. Então, a forma como as coisas estão escritas, na hora que a gente lê uma estrofe, a gente não entende nada do que a gente leu. Então, de fato, a gente precisa fazer análise sintática. Que daí a gente vai colocar as coisas no seu devido lugar. Primeiro, a gente vai no dicionário buscar os sentidos da palavra, de cada uma daquelas palavras. Se você coloca um desafio desse diante do aluno, aí faz sentido uma análise sintática. Então, ele vai entender o que é cada palavra, vai pegar ali os sinônimos no dicionário, depois ele vai reestruturando, colocar na ordem direta, reestruturar toda aquele texto. Ah, então é isso. Ele pode, inclusive, reescrever. Ah, então essa é a ideia. Daquele dia em diante, ele entendeu para que serve a análise sintática. E ele vai querer aprender aquilo, porque ele entende que a análise sintática vai permitir a ela ou a ele entender o que está sendo dito no texto. Vocês percebem isso? Então, quando a gente fragmenta as coisas, ou seja, você tirou, agora você tem a disciplina de português, a disciplina de redação, né? Às vezes você tem gramática, literatura e redação. Então, a coisa não conversa, né? E, então, esse é o segundo problema, tá, gente? O terceiro problema que eu elenquei aqui é o problema de querer ensinar tudo. Esse é um problema horroroso. Horroroso. O que acontece, gente, nesse problema é que a gente tem um currículo lotado com um monte de coisa, um monte de conceito, um monte de habilidade de escrita, um trem assim, enorme.
E a gente entende que se a gente não ensinar aquilo tudo, a coisa não deu certo. Ou a gente simplesmente não para pra pensar. A gente vira um robô colocando em prática aquilo que nos mandaram colocar em prática. Né? Talvez seja muito por aí, na verdade. Né? Mandaram a gente fazer isso, então vamos fazer. Né? Quase que uma coisa assim, automática mesmo. Né? Só que a gente tem que parar pra pensar nisso. Porque afinal é o nosso trabalho, é a nossa prática, é a nossa ação. Nossa ação tem que ser uma ação consciente. Nós somos seres humanos, nós somos feitos para pensar. Nós não fomos feitos para agir mecanicamente. Será que é realmente necessário ensinar tudo aquilo que está ali, gente? Se a gente for pensar na geração de poetas, de músicos, de gênios que nós já tivemos na história da humanidade, e não havia esse currículo como tem hoje. E hoje, a gente tem dificuldade aí de ver aparecer os gênios. Sabe, gente? É uma coisa assim, é tão raro que quando aparece, vira notícia por muito tempo. Por quê? Porque é uma coisa rara mesmo. Na verdade, muitas vezes aparece e as pessoas não aceitam, inclusive. Não percebem a genialidade da pessoa, nem buscam ler. Aí já ficam só reproduzindo as críticas que os outros fazem, né? Sem nem buscar ver se aquela pessoa tem uma genialidade ou não. Porque a genialidade ela é tão rara hoje em dia que ela incomoda. Acho que a palavra recalque cabe muito bem aqui. E daí, às vezes, é um cara influente, coloca isso na mídia, todo mundo começa a reproduzir, e de repente vira caça às bruxas. É uma futilidade querer ensinar aquilo tudo que tá ali, gente. E sabe por que é futilidade? Sabe por que é fútil? Porque o aluno não aprende nada direito. Ele não se aprofunda em nada. E a gente ensina aquilo tudo e ainda falando que ele tem que ter opinião e pensamento crítico. Que ele tem que saber comentar sobre tudo. Entendem? Então, é uma sociedade rasa que está sendo criada, a começar por nós. Porque nós também recebemos essa educação, entendem? Não pensem que é uma coisa assim tão distante do seu espelho. Tá? Na verdade, isso que eu tô falando tá no seu espelho. Eu falo, a Educaetis é para os corajosos. Para quem quer viver sabe, na boa vida, achando que tá tudo bem, que sabe muita coisa, que é super estudado, né, que compreende das coisas todas. Então, não, né, não é esse nível aqui que a gente tá, não. O nível que a gente tá aqui é o nível sou ignorante em muitas coisas, mas quero ter a coragem de ver isso e quero me desenvolver. Então, esse terceiro problema, gente, que nos acomete, né? Vamos dizer assim, que a gente querer ensinar tudo, a gente não ensina nada, na verdade. E a gente sabe disso, porque quando a gente foi para a escola foi assim. Porque se a gente for parar para pensar o que a gente aprendeu verdadeiramente da escola, a gente vai ver que é muito pouca coisa. Para não falar muito pouca, são poucas coisas. Ou são poucas as coisas que nós verdadeiramente aprendemos ou aprendemos de todo o período, dos 13 anos que nós frequentamos a escola. E nós basta a gente olhar, não precisa de prova para dizer isso pra gente. A gente olha para os nossos alunos e a gente vê que a gente não está ensinando verdadeiramente. Vocês entendem? Então, na educação tradicional, a verdadeira educação tradicional, se você for lá no Ratio Studiorum dos jesuítas e em outros textos e tal, o que fica evidente? Perceber as inclinações que os alunos têm. Se um é inclinado mais para matemática, se um é inclinado mais para filosofia, para teologia, ele vai caminhando de uma forma diferenciada. Ele vai caminhando de uma forma particular e o professor vai abrindo, os professores vão abrindo esses caminhos para essas pessoas. Janaína, mas se é possível com 50, 70, 80, 120 alunos na sala de aula, vai ficando realmente mais difícil, gente. Vai ficando realmente mais difícil. Salvo raras exceções de disciplinas, assim, se você tiver realmente uma sala muito lotada, observar essas inclinações vai ficar meio complicado, mas não é que seja impossível. Né? É preciso que o aluno tenha o espaço para mostrar isso e você pode oferecer exercícios diferenciados. Né? Então, por exemplo, você fez uma análise, né,
de um poema e tal, como eu falei, ou de uma história, tá? Vamos supor que você está estudando uma história mesmo. Não precisa ser um poema, pode ser em prosa mesmo, tá? Um texto em prosa. E aí, você foi fazendo vários links enquanto vocês estavam estudando a história. Vamos supor, tá? A Ana Karenina, tá? Vamos supor, então, que você está estudando com seus alunos ali o livro da Ana Karenina. E aí você foi linkando, né, com a história aquele período. Por que as pessoas eram chamadas de condessa, príncipe, princesa e tal, como é que era, né? Não, os czares e como é que funcionava toda a elite, né, russa, e como era a realidade do campo e a realidade na cidade, quais eram as capitais, enfim. Você vai apresentando diversos elementos. Depois de você apresentar esses elementos, por exemplo, e terminar o estudo do livro, aí você pode dar opções no quadro, né? Quem gostaria de ensinar, de se aprofundar, por exemplo, no estudo da sociedade russa, ou no estudo da revolução que acontece ali um pouco depois, tá? Ou quem gostaria de, né, naquele momento ali, estudar sobre a questão dos valores morais, tá? Dominantes, ou até algum aspecto dentro da matemática ou das ciências que aparece no livro. E aí você pode, então, ir guiando a sua turma de forma, né, múltipla, de acordo com as inclinações que cada um vai mostrando, né? Então, eles vão desenvolver projetos e tal. Isso se fazia antigamente. Isso não foi inventado por metodologia ativa, não, gente. Isso se fazia. Coisa de currículo flexível, né? Que a gente super admira lá na high school, nos Estados Unidos, que eles podem escolher a disciplina tal, tal, tal. Não existia essa quantidade imensa de possibilidade de disciplina como tem hoje nas high schools americanas, né? Mas uma pessoa poderia fazer 2 anos a mais de teologia, ou 2 anos a mais de filosofia, né? Ou ficar 1 ano a mais na retórica, ou sair para, né? Enfim, então existiam várias possibilidades de acordo com aquilo que os alunos mostravam em termos de inclinação, de interesse, também de vocação, né? Ou seja, de habilidade. Eles chamam muito de vocação, né? Mas é dessa habilidade de realmente aprender aquilo dali mais profundamente, né? Então, eu tô querendo dar para vocês um panorama de que como a educação está hoje, foi uma decisão. Foi uma decisão, inclusive, política. Então, está no nosso direito questionar e tentar trazer alguma coisa diferente, de acordo com se isso fizer sentido para alcançar os fins educacionais que você estabeleceu como sendo os fins educacionais que iluminam o caminho para você. Entendem? O seu norte, tá bem? E aí você precisa estar livre para propor isso de forma consciente. Não é porque estão te dizendo que você tem que usar metodologia ativa. Não é porque estão te dizendo que você tem que aplicar peer instruction, design thinking, PBL ou teamwork, sabe? Não é por isso, gente. Sabe? Vamos lá, nós somos adultos. Vamos estudar, vamos gastar madrugada lendo. Eu até fiz um comentário esses dias aí no Stories, né? Que muita gente me pede para dar palestra, para falar, né? Nas escolas e tal, nas universidades. E eu cobro, mas é claro que eu cobro, né, gente? E eu espero que vocês cobrem também. Eu não cobrei nos primeiros meses da Educaetos, depois eu cobro. E algumas pessoas ficam incomodadas porque eu não cobro. Como assim, né? E eu digo, meu querido, veja só, eu para ler um livro, eu tenho que ficar com o menino no colo. Eu tenho 2 filhos com menos de 3 anos. Eu tenho que ficar com o menino no colo, dormindo no colo para eu conseguir ler. Tem que ser de madrugada. Eu, para assistir 1 hora de aula, eu às vezes demoro 5 dias, porque eu vou ouvindo enquanto eu tô cozinhando, fazendo um bolo, limpando alguma coisa, ou, sabe? Ou à noite, de madrugada. E você tá querendo que eu tenha 1 hora disponível para você, para fazer alguma coisa para você, sem cobrar. Entende? Então, assim, por que eu tô dizendo isso agora? O que isso tem a ver com o que eu tava explicando, né? É que pra gente estudar, pra gente aprender, pra gente sair da zona que a gente tá, vai precisar de esforço. E muitas vezes, né, eu falando muito da realidade nossa, das mulheres como mãe, esposa, né, quem cuida da casa, vai exigir muito esforço. Você tem bebê pequeno, então, né? Então, mas vale a pena, vale a pena. Vale a pena a gente ser professor que tá atuando, sabendo o que tá fazendo, sabe? E não ficar repetindo essas frases feitas e bonitinhas, sabe? Famosinhas da educação. Desenvolver o pensamento crítico, a cidadania, preparar cidadãos, autonomia, cidadãos,
cidadãos, protagonismo e tal. Isso tudo pode ser muito legal, sério. Eu acho que isso tudo, inclusive, encaixa com a forma como eu vejo a educação, mas não assim secamente, puramente, só no discurso. Aí não, aí pra mim não. Eu tô falando pra vocês de uma coisa que eu já me rendi a isso, tá? Já me rendi, falei, e até que eu acordei. E aí criei Educaetos. Saí de tudo aquilo que eu tinha, daquele alto salário que eu tinha, da alta posição que eu tinha. Não foi a coisa mais simples de ser feita, mas não me arrependo um triz, né? Bem, o quarto problema, gente, né? Temos aí um megafone. Mas para esse problema de querer ensinar tudo, ontem eu tinha falado que eu ia ler para vocês um texto do Santo Agostinho lá, né? Então eu vou ler porque se conecta com esse. Esse texto, gente, está no Livro das Virtudes, está no volume 2 do Livro das Virtudes. Santo Agostinho na praia, eu acho esse texto belíssimo. Aconteceu que no lindo dia de verão, Santo Agostinho estava andando sozinho pela praia. O sol brilhava no oceano e na areia branca. De vez em quando, uma gaivota voava no céu ou tirava um rasante das ondas. Pequenos flocos de nuvens macias flutuavam no azul do céu, e o sussurro das águas era um único barulho. O solitário homem refletia profundamente sobre um assunto que nem ele podia entender, embora fosse um dos homens mais inteligentes e cultos. Ponderava sobre os atos de Deus, tentando ver o interior de seu significado oculto. Lutava para compreender o plano divino por trás dos acontecimentos, e o seu coração se enchia de frustração e angústia por não conseguir encontrar explicações claras. De repente, ele se aproximou de um menininho que cavara um buraco na areia. Ele enchia um pequeno balde na beira da praia, corria e o esvaziava no buraco. Então retornava para buscar mais água do mar. Balde após balde, ele derramava no buraco. — O que está fazendo, menino? Perguntou o sábio. A criança não mostrou nenhuma surpresa com a pergunta, nem mesmo ergueu a cabeça. — Vou esvaziar a água do mar por este buraco, meu pai, respondeu ele. — Isto é impossível, meu pequeno, exclamou o sábio com um sorriso. O menino olhou para o seu rosto. — Não mais impossível que para você compreender os mistérios de Deus, respondeu baixinho. O santo homem foi atingido pela verdade das simples palavras. Seu coração estava humilhado. Neste instante, a frustração deixou sua mente. Ele cobriu os olhos com as mãos e sentiu-se agradecido, pois a fé pôde preencher o vazio onde o entendimento não bastara. Ao levantar a cabeça depois de alguns instantes, deu-se conta de que estava só com o céu e o mar. Então eu acho muito lindo esse texto, né? Porque o Santo Agostinho ele tem uma visão na praia, né? Desse menino. Ele está tentando entender, ter todas as respostas dos planos divinos, do porquê que as coisas acontecem como acontecem. E aí ele encontra esse menino que está tentando esvaziar a água do mar dentro de um buraco na areia, né? E ele fala, isso é impossível. E o menino diz, é tão impossível quanto você querer responder tudo. Então a verdade, gente, é que a nossa existência, a gente não vai conseguir responder tudo. Então é simplesmente antinatural a gente querer ensinar tudo. Sabe? A gente ficar nessa batalha para querer ensinar tudo é antinatural, porque não se pode saber tudo. Né? E ele conclui dizendo que, inclusive, a fé preenche esse vazio, da onde o entendimento não basta. E, no final das contas, é isso. A gente não tem como, em algum determinado momento, não ver apenas, né, a realidade da fé, porque a gente não tem resposta para todas as perguntas, e nem terá. Então, quando a ciência, né, ela passa a ser uma ciência materialista, e ela entende que tudo pode ser provado e definido e matematizado e tal, ela passa a entender que tudo pode ser explicado, que tudo pode ser entendido, né? Dentro da perspectiva materialista. Dentro da perspectiva materialista, talvez você possa hoje explicar muitas coisas. Mas se você começa realmente a refletir sobre a vida como ela é, você vai ver que você não vai conseguir explicar a maioria das coisas. Eu não sei se eu posso dizer a maioria, mas eu acredito que sim. Você vai se deparar com a realidade, com situações, né, em que você vai precisar se valer de algo que não pode ser escrito no quadro negro. Então as crianças já de antemão precisam ser preparadas para a existência da vida como ela é. E a vida como ela é assim. A gente não vai ter respostas para tudo, a gente não pode aprender tudo.
E é por isso que a gente tem que focar a nossa vida, o nosso caminho para aquilo que a gente tem mais inclinação. Mas existe uma coisa que é fundamental, que é a nossa formação linguística, e eu já vou chegar nisso. Então, quando a gente dá essa ideia, né, de que o conhecimento é esse número de coisas que eu vou passar aqui para você, pronto, acabou a escola, você aprendeu tudo que você precisava, o aluno sai dali sentindo que, ok, não preciso nem mais estudar, já fui para a escola, já aprendi tudo. Então, o conhecimento, ele parece algo limitado. Sendo que, na verdade, o conhecimento, ele é ilimitado. Ele não tem fim. Ele não tem fim. Entende? Isso é muito profundo, né, gente? Mas é a realidade. Se alguém aqui me disser que encontrou o fim do conhecimento, ou seja, já conheceu tudo que existe para conhecer, me chama aí no privado. Vou ver se você vai conseguir me convencer. Então, a grande ideia que a gente pode trazer para um ser humano é essa. Que ele sempre vai ter algo para conhecer, para aprender, e que é isso que deve movimentar a vida dele, a busca dele, né? E vai ter situações da vida dele que ele só vai conseguir se sustentar, né? Se manter firme para continuar vivendo, acreditando que existe mais para aprender, mais para entender, mais para compreender, que existe algo mais além. Né? A gente sabe de muitos dramas de vida, né? A gente ouve muitas histórias. Alguns de nós podem já ter vivido muito desses dramas da vida. Sofrimento mesmo. Tem muita gente, pode ter entre nós aqui, pessoas que viveram sofrimento mesmo. Então a escola, ela vai ensinar a viver ou ela vai... Ou a gente está sendo professor só para dar um monte de check lá na nossa lista, né? Pronto, ensinei isso, ok, vou dormir tranquilo. Ou a gente vai ensinar a pessoa a viver realmente, né? E uma coisa é certa, nessa ideia de formação de cidadão que está lá de ponta a ponta na BNCC, ninguém forma cidadão se não formar um ser humano antes. O ser humano, antes de ser um cidadão, ele é um ser humano. Então, se ele não se forma em suas virtudes, em seus valores... Se ele não se forma verticalmente, essa linha assim, ó, de quem eu sou, ele não leva para o mundo, né? Imagina um homem de braços abertos, né? Ele não faz essa polinização para o mundo daquilo que ele é, aqueles valores que ele tem, né? Porque é isso que é ser um cidadão, é reproduzir no mundo aquilo que a gente é por dentro. Efetivamente, né? Aquilo que a gente tem para oferecer. Então tá. E aí o quarto problema é o problema da formação linguística. Então, se tem uma coisa que precisa estar em toda e qualquer formação, é uma boa formação linguística. E hoje o que a gente chama de disciplina de língua portuguesa não faz isso. Todo professor, e principalmente professor de língua portuguesa, deveria aprender sobre o trivium e entender como era feita a formação linguística das pessoas. A retirada do latim dos nossos currículos foi uma coisa horrível. E eu estou começando a entender isso porque eu estou começando a estudar o latim. Agora eu estou começando a entender realmente a língua portuguesa a partir desse caminho que eu estou fazendo junto do latim. Não era que era um preciosismo. Vamos falar latim, somos pessoas chiques da alta sociedade. Não, gente, é porque para a gente entender a língua portuguesa verdadeiramente, o latim ele é fundamental, ele é a língua mãe. Mas a gente não ensina nem o português direito, gente. Sabe, quem aqui já recebeu aluno que não sabia ler e escrever? Deixa eu até ativar os comentários aqui no Instagram. Quem aqui já recebeu aluno que não sabia ler nem escrever? Tanto no aspecto assim, de não saber ler nada, nem escrever nada, quanto assim, analfabeto funcional mesmo. Sabe? Escreve tudo errado. E eu vou falar para vocês. Eu tenho muito professor aqui na Educaedes que escreve muito errado. Muito errado. Palavras assim simples, cotidianas. Então, nós professores... É por isso que eu falo, a gente tem que olhar no espelho. Nós professores não sabemos escrever. Nós professores não sabemos ler. Como é que a gente vai formar alguém linguisticamente?
Se a gente for ver toda a caminhada, né, da gramática para retórica, para lógica, toda a estrutura que o trivium, tá, gente? É assim que se fala. Leva. Aí você entende, cara? Aí você entende como surgiu um Cervantes, como é que surgiu um Gregório de Matos, né? Um Padre Antônio Vieira. Aí você vai entendendo como surgiram esses grandes mestres, né? Na literatura e também em outras áreas do conhecimento, né? Um Santos Dumont e por aí vai. Não, no ensino superior não sabe escrever também, não, gente. Não precisa falar, nem precisa falar até no ensino superior, porque o problema é na formação básica mesmo. Falaram, convido o Rafael Falcão. Ai, será uma honra um dia receber ele aqui. Eu não tive coragem de chamar, não, mas eu vou chamar. Um dia eu vou chamar. Se Deus quiser, ele vai aceitar. Então, a formação... E por que a formação linguística é importante? A gente falou disso um pouco na aula de ontem, né? Na nossa live de ontem. Gente, já deu 1 hora. Deixa eu acelerar. Porque a linguagem, ela nos permite nos comunicarmos com o mundo mesmo, né? Com as pessoas e com a gente mesmo. Quando vocês pensam, me digam aí, quando vocês estão pensando, como é que é o pensamento de vocês? Deixa eu materializar melhor. Imagine que vocês estavam no trabalho, apareceu uma pessoa, botou o pé na sua frente sem querer, você tropeçou e aí você acabou falando um palavrão. Aí você chegou em casa e começou a pensar sobre a sua reação. Como é que é esse pensamento? Me falem aí. Como é que acontece esse pensamento? E aí? A Lorena falou aqui que você está refletindo em trazer o latim para a educação básica? Não. Não, Lorena, é algo muito maior. Você chegou agora? Eu tô só trazendo uma... Agora, nesse momento, eu tô falando do problema 4, tá? O problema 4 na educação, tá bom? Que é a formação linguística. Mas vocês não me responderam aí, hein? Pode se considerar veterana, Merinda, porque começou em 2019. Pensamento acelerado, depois vem o arrependimento, vergonha de mim. Olha só, talvez a minha pergunta não tenha deixado muito claro, mas é por aí também. Mas o que acontece? A gente começa a fazer mais ou menos assim. Nossa, será que eu deveria ter falado daquela forma? Será que eu deveria ter dito aquilo? Será que eu poderia ter feito de jeito diferente? Ai, por que eu reagi? Então, como é que acontece o nosso pensamento? É a gente falando com a gente e ponderando. Então, é quase como a gente deixasse de ser uma pessoa só e se tornasse uma pessoa, tendo uma outra pessoa junto com a gente, falando com a gente. Não é assim? Então, a gente utiliza a linguagem para tudo. Até quando a gente está com a gente mesmo, sem nenhum ser humano em volta da gente. A gente está falando. A gente está se utilizando da linguagem. Então, lá naquele filme Náufrago, quando o... Ai, meu Deus, como é o nome daquele autor? Que fez o Forrest Gump também. Esqueci o nome dele agora. Quando ele arranja aquela bola de futebol lá, o Wilson, e começa a falar com ele tá com saudade de falar com alguém. Ele tem essa necessidade também de falar com uma outra pessoa fora. Mas no final das contas, o Wilson também acaba sendo ele falando com ele mesmo. Nessa ideia de que nós usamos a linguagem para tudo. Então a linguagem é a base até para a gente entender aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está pensando e como é que foram os nossos atos, se esses atos foram os ideais. Tom Hanks, isso, grata. Então, a gente começa, por exemplo, quando a gente lê literatura, a gente passa a ter referências de personagens, da história de vida dos personagens. Boa literatura, tá, gente? A gente passa também a ter como referência como é que a gente poderia ter agido a partir da vida desses personagens. Aquilo que a gente pode ser. Então, a Ana Karenina, por exemplo,
É um livro muito legal, né? Porque ele vai mostrando, não é spoiler não, todo mundo sabe disso. Ele vai mostrando, ao mesmo tempo que ele mostra uma personagem que cresce, que se desenvolve, né? Que vai se tornando cada vez uma personagem mais valorosa, que é a Kitty. A gente vai vendo a Ana Karenina se tornando uma pessoa cada vez mais medíocre. Uma pessoa cada vez mais atormentada mesmo e sem valores, né? Ela vende os seus valores, vamos dizer assim, né? Então, ou ela não os tinha efetivamente consolidados. Então, a gente vê as duas possibilidades num clássico como esse, de como a gente pode guiar as decisões da nossa vida, né? Então, a boa literatura, Neire, a gente tem que considerar os clássicos. O que são os clássicos? São aqueles livros que tratam de temas que são universais, que não importa se eu estou lendo sobre a Rússia, né, daquele período, ou se eu estou lendo sobre, sei lá, a Grécia Antiga, aqueles valores são universais, eles servem para os dias de hoje e servirão daqui a 2000 anos. Entendem? Então, por quê? É por isso que eu falo que a educação sempre teve um sentido desde que o mundo é mundo. Porque existem coisas que são universais mesmo. Tá? Então, pegue os clássicos, ainda mais que a gente tem que fazer escolha, a gente não consegue ler tudo, lê os clássicos, confia nos clássicos, tá? Isso é muito importante. Depois, se você for tendo tempo, você vai lendo outros, né? Mas eu considero, por exemplo, Jane Austen, né, uma ótima literatura, principalmente para mulheres. É uma literatura muito mais simples, que você pode começar ali, né? Depois você pode ler um Júlio Verne, também tem uma linguagem que é mais acessível. Aí você vai chegando em Tolstói, Dostoiévski, e assim vai seguindo. Né? E claro, os brasileiros, né? Machado de Assis tem que ler. Então, todo esse percurso que eu tô falando para vocês, ele é um percurso que eu também tô traçando na minha vida, vivendo na minha vida. Tá? Beleza? Então, é só para resumir, mas a gente já falou um pouco da formação linguística na aula anterior e na nossa live de ontem. E uma das coisas que eu prometi falar na live de ontem é sobre o mito da eco, né? Que tá ligado a esse problema. Eu vou pegar desse livro aqui, o Mitos Gregos, tá? Quem me acompanha aqui sabe que eu pego muitos mitos daqui, tá? Eu gosto realmente. E aí aqui conta a história da Eco e do Narciso, tá? Então eu vou ler só o trechozinho da Eco, que é bem pequeno. Não vou ler a parte do Narciso não, por causa do tempo. Eco era uma ninfa da floresta, bonita e gentil. Artemis, deusa da lua, a estimava muito e, quando ia caçar na floresta, sempre a chamava para lhe fazer companhia. Eco, no entanto, tinha um defeito, gostava muito de falar. Não lhe importava que as pessoas não ouvissem o que dizia. Quando começava a tagarelar, era difícil fazê-la parar. Certa vez, Hera, rainha dos deuses, foi visitar Artemis. As duas mal conseguiam conversar, pois Eco as interrompia o tempo a todo instante. Artemis a advertiu, pedindo que se calasse, mas a ninfa não lhe deu atenção. Ela falava tanto que Hera acabou perdendo a paciência. Já que gosta de falar, então fale, só que nunca mais poderá começar uma conversa. Já que gosta de ter a última palavra, você a terá sempre, mas nunca mais dirá palavras suas. Eu a condeno a sempre repetir as palavras de outras pessoas. Palavras de outras pessoas, disse Eco. Pessoas. Aí ela já começou a ecoar. De fato, a partir de então, a ninfa Eco já não conseguia dizer suas próprias palavras. Bem, daí acontece que ela encontra o Narciso e o Narciso se incomoda porque ela fica repetindo, né? E ele acaba machucando ela e ela sofre muito. E aí, nesse momento que ela vai sofrendo, ela vai se encolhendo na floresta, até que ela se torna uma sombra e até que, né, ela passa a viver, sobra só a voz dela, né? Só o som dela. Então, seriam os ecos que tem na natureza. E aí o Narciso acaba sendo punido, né, com um lago em que ele fica preso ali pela beleza, enfim, aí toda a história do Narciso que a gente já conhece. Mas então essa história da Eco também tem tudo a ver com a linguagem, né? A gente está reproduzindo sempre um som, a última palavra de uma outra pessoa a gente fica reproduzindo, tá? Então, é a ideia de que a gente está falando sempre o que uma outra pessoa está falando. A gente não tem verdadeiramente ideias nossas, pessoais, bem fundamentadas, bem estruturadas. Então, isso é uma coisa que a linguagem nos traz. Tá? Isso é muito importante. O pessoal está pedindo para falar sobre Paulo Freire aqui, né? Surgiu aqui no YouTube alguns comentários. Sim, de fato, isso é uma coisa que é muito presente hoje, né? No discurso, né? Nas coisas sobre educação.
E aí, afinal, o que é Paulo Freire, né? O que achar do Paulo Freire, né? Bem, o que acontece, gente? São 2 pontos que eu poderia enumerar com muita facilidade para vocês e que eu penso assim, muito antes das coisas, né, estarem tão em voga como estão hoje em dia, né, o tema Paulo Freire. A primeira coisa é que toda a estrutura metodológica que ele estabelece para a alfabetização, para mim, é muito ruim, tá bem? Então, na verdade, o Paulo Freire, ele segue muito essa ideia, tá, de você educar ali para aquela realidade que tá ali, tá bom? Para aquele povo que tá ali. Então, é aquela mesma coisa que eu tava falando lá no início da geração. Então, são aquelas pessoas que estão ali. Então, você vai alfabetizar a partir das palavras que estão no cotidiano daquelas pessoas, em síntese, tá? E é muito pautado no método global de alfabetização, que já parte também de textos, já parte de uma estrutura muito mais complexa. Então, eu gosto do método fônico de alfabetização, tá? Assim que eu vou alfabetizar meus filhos, e é esse método que eu gosto. E não acredito que seja necessário partir das palavras, da realidade das pessoas, e também alcança um nível que é o nível do que a pessoa compreende como sentido daquela palavra, e aquilo deve ser considerado, tá? Só que muitas vezes a pessoa está compreendendo errado, tá? Então existe uma limitação ali própria do método de alfabetização. E aí daí existe uma outra questão que também não está alinhada à minha forma de pensar, que é aquilo que ele considera como um fim educacional. O fim que ele considera como um fim educacional não está alinhado àquilo que eu considero como um fim educacional, tá, gente? Por quê? Porque o meu fim educacional, ele é transcendente sempre, né? Eu acredito que a gente tem que formar o ser humano para o bem, tá? Em primeiro lugar. Esse é o fim que eu carrego comigo, tá? Um outro ponto é que o fim ligado à autonomia, para mim, não fica muito explicado, justamente por conta desse ponto que eu falei aqui também, mas eu não falei pensando só nele. Existem outros autores, John Dewey e outros autores que falam sobre isso, tá? São muito ligados a uma mesma corrente da escola nova e tudo mais, né? Que dali eu posso dizer, né? Porque as pessoas falam assim, o socioconstrutivismo, sim. Tem muitos problemas que impactam efetivamente, principalmente a alfabetização, tá? Agora, você não pode dizer também que o Piaget e o Vygotsky tiveram suas intenções, que a coisa chegaria do jeito que ela chegou, entendeu? Então, não é assim também. E eu, por exemplo, tenho um conceito do Vygotsky que eu uso como referência, que eu gosto, e eu acho que o Piaget caminhou de alguma forma até interessante. Eu não tenho essa visão também que você tem que pegar tudo que o Piaget e o Vygotsky fez e colocar no lixo, de jeito nenhum, tá bem? Eu não lido com as coisas dessa forma, mas porque eu li eles, né? Também muita gente que fala isso não os leu, tá? Só que, por exemplo, a caminhada que o Hilvan Feuerstein faz lá em Israel, para mim é muito melhor do que Piaget e Vygotsky, tá? Mas o conceito de ZPD, por exemplo, do Vygotsky eu utilizo, eu acho que é um conceito bem legal. Mas aí todo o processo a partir disso, Emília Ferreira e tal, né? E esse aprofundamento do método global é horrível, gente. Tá? Nós, talvez a maioria de nós aqui ainda tenhamos sido alfabetizados pelo método silábico, ou não. Talvez tenham aqui quem foi alfabetizado pelo método global também. Mas aí a gente chega, hoje praticamente todas as escolas estão utilizando o método global. Então é muito ruim, gente. As crianças estão chegando na 6ª série, estão chegando na faculdade, sem saber escrever. Os jovens chegando na faculdade, então isso é uma realidade, tá? Sim, o Carlos Nandalim, ele desenvolve o método fônico, Copovilla, tem muitas pessoas, tem referências no mundo inteiro sobre o método fônico, tá, gente? Tem os professores João Batista, tem muita coisa legal sendo produzida, tá? Tem um livro que vale muito a pena ler, que é a Introdução à Linguagem, para quem quiser entender melhor os efeitos disso. Moe, você pode pegar aqui para mim, por favor? Tá aqui, gente. Eu vou mostrar alguns livros para vocês sobre isso, porque tá aqui na frente, então eu vou aproveitar. Esses dois aí, ó. Esse de baixo não. Bem, esse aqui é o do Copovilla, tá? Alfabetização no método fônico, tá? Deixa eu... Ó, alfabetização no método fônico, tá? Depois vocês olham aí no vídeo. Esse do João Batista da Alfa e Beto, também vai dar um panorama muito legal para vocês. Para quem quiser entender melhor isso, tá? E, gente, os 2 livros dessa série, o volume 1 e o 2, tá? Da Introdução à Linguística. Esse é o princípio de análise e tem o de método, se eu não me engano, que é o nome do primeiro. Deixa eu ver se ele tá aqui. Objetivos teóricos, né? De método, não, objetivos teóricos, tá? Então aqui já vão ter uma ideia do que eu tô falando, vocês vão entender, tá? Isso aqui é um livro bem prático, porque eu tô estudando essas coisas porque eu vou alfabetizar meus filhos, né? Mas
Esse aqui é bem prático já para consciência fonológica, para crianças a partir de 4 anos e tal, que é a idade que meu filho vai fazer no ano que vem, então eu já estou estudando tudo isso. Ó, que maravilha, hein? Que esse negócio todo tava aqui. Então vocês já estão com uma referência, só um minutinho, gente, para vocês utilizarem, tá? Ok? Tá, e a outra questão, né, em relação ao Paulo Freire que eu vim dizendo aqui é a questão do fim educacional, tá bem? Então, o entendimento do que é um fim educacional é muito diferente. Se o Moisés animar de colocar no grupo, ele coloca, tá, gente? Eu tô com muita coisa pra fazer depois de terminar essa live, ela já tá muito longa. Então, e essa pauta muito grande de formar cidadão e não sei o quê. E a própria perspectiva, né? Então, vamos dizer assim, né? É a teleológica, o que é o fim educacional, e o próprio entendimento da pedagogia ontológica, ou seja, o que ele considera um ser humano, o que ele considera educar, é diferente de mim, porque ele tem uma perspectiva materialista. Tá? E eu não tenho perspectiva materialista, eu não acredito no materialismo. Eu fiz a graduação, mestrado e doutorado na geografia e não me valido do método materialista histórico dialético, porque ele não serve para mim. A visão de mundo do materialismo não tem um alcance transcendente, então não serve para mim. Só que os discursos do bem comum, não sei o que, eles são muito bonitos, mas o que eu tenho que olhar, é assim que eu aprendi com os mestres que eu tive, né, como Consuelo Buchon, como Edith Stein, eu preciso buscar o fim educacional. E buscando o fim educacional, o materialismo não serve para mim. E nunca serviu, tá? Então, se vocês forem pesquisar qualquer coisa que eu tenha feito, escrito, publicado, você sempre vai ver que eu parti do método fenomenológico, tá? E na educação tenho encontrado ainda outras ótimas referências, graças a Deus, como professora e não como pesquisadora. Não sei se respondeu, tá, gente? Existem muitas outras coisas envolvidas nisso, questões políticas envolvidas, mas eu nem preciso adentrar nisso, tá? Porque só nesse ponto já não pode ser uma pedagogia que me serve, tá bem? Mas eu mesma não sou uma pessoa que tenho a necessidade de fazer nenhum tipo de caça às bruxas, não é meu objetivo, tá? Bem, então o quinto problema, gente, pra gente finalizar, porque essa live está enorme, é o problema da avaliação pontual, tá bem? Então, não é que a gente precisa pegar a avaliação somativa, que é a prova, e jogá-la no lixo. O problema é a gente apenas fazer avaliação pontual. É a gente não conseguir avaliar os nossos alunos ao longo do processo, ao longo da caminhada. A gente conseguir ver o que o nosso aluno sabe, não sabe, enquanto ainda dá tempo da gente resolver o problema. A gente fica tão focado em tudo que a gente tem que ensinar, na futilidade de ensinar tudo, que a gente não vê. E a gente acha que parar para fazer uma autoavaliação, para fazer uma avaliação diagnóstica é perda de tempo. Ou seja, a nossa prioridade não está sendo a aprendizagem, está sendo aquele currículo, está sendo o livro didático. Nosso planejamento e não a aprendizagem dos alunos. E não cada um dos seres humanos que estão ali diante de nós. Entendem? Então, é aí que eu finalizo. Eu acho que agora vocês já conseguem ter uma visão muito boa, tanto sobre os problemas que a gente falou ontem, sobre o trabalho em grupo em si, né, sobre a atividade colaborativa, como agora na educação como um todo. E aí vocês vão entendendo a importância de um minicurso como o minicurso Missão Educar. E aí vocês começam a entender que motivar e manter os alunos motivados do início ao fim da aula, a resposta para isso não está apenas em metodologias. As metodologias podem ajudar, mas é muito mais além. Eu quero, professores, que vocês saiam da zona que vocês estão de conforto, se movimentem e busquem algo maior, algo mais profundo, sem medo de ser diferente ali no ambiente que vocês estão, né? Com professores todos aparentemente pensando porque eu vou dizer uma coisa para vocês, eu recebo tantos professores aqui que me dizem: Janaína, você está falando tudo aquilo que eu queria ver alguém falando. Na Educaetos eu encontrei o espaço para falar, para ouvir, para dizer aquilo que eu verdadeiramente acredito. Eu recebo tantos professores falando isso que eu vejo hoje que professores parecidos comigo são muito mais, né, são em muito maior número do que eu imaginava. Hoje nós alcançamos, né, 40 mil seguidores na Educaetos. Que alegria! Então, é nas pequenas coisas, nos pequenos movimentos
que nós podemos transformar as coisas, mas tem que começar com a gente, né? Com um estudo intenso nosso. Gente, foi uma alegria estar com vocês, tá? Amanhã, então, às 15h33, nós teremos a live do Amanhecer o Pensamento. Amanhã nós não vamos ter a live à noite, tá? Não, amanhã nós vamos ter a live à noite, nós não teremos na sexta-feira, tá? Então amanhã é a derradeira live à noite, porque na sexta-feira à noite eu tive que alterar por conta desse problema da internet que eu tive hoje, tá, gente? Eu tive que alterar a aula ao vivo lá da escola de professores para sexta-feira à noite. Então amanhã vai ser a nossa derradeira aula de aquecimento, ok? E aí na semana que vem a gente começa o mini curso Missão Educar, viu? Educar Edson está mudando a minha vida, muito grata. Que bom. Eu estou me sentindo viva depois de enxergar isso. Que bom. É essa a ideia. É ter sangue circulando no corpo. Porque daí a gente vai olhar para todas as barreiras que a gente encontra todo dia nas nossas salas de aula como algo que vale a pena se vencer, tá? Então, um beijo, gente. Vou finalizar aqui. A gente vai se falando, tá bom? Gente, eu tô passando aqui nas mensagens do YouTube, eu vi que tinha muita mensagem, vocês me desculpem, tá? Se eu não conseguir responder todas, mas a gente estará junto amanhã, tá bem? Até mais, gente, com Deus. Boa noite. Terminei aqui no YouTube, agora eu vou terminar no Instagram.